Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem aí. Vamos continuar a nossa quarentena, que já não é mais quarentena em casa, né? Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui no nosso, falando sobre quadrinhos, né? Um bate-papo muito legal que eu tive com o Rafael Spaca, que é roteirista e documentarista. Ele é um pesquisador, um profundo pesquisador sobre a história dos Trapalhões, né? Renato Aragão, Dedé, Mussum, Zacarias, esses artistas que já são, né, já fazem parte do imaginário popular, e uma pesquisa de longos anos, né, essa pesquisa gerou um livro sobre o cinema, né, a carreira dos Trapalhões no cinema, um outro livro sobre os quadrinhos dos Trapalhões, uma pesquisa muito legal, e dessa pesquisa sobre esses artistas gerou ainda um filme, um documentário sobre a história dos Trapalhões. Esse documentário que ainda não foi lançado, vem gerando uma polêmica envolvendo justamente Renato Aragão, mesmo Dedé Santana com o Rafael. Então a gente tive a honra de bater esse papo com ele, onde ele debulhou um pouco aqui para mim, né, e para vocês também, um pouco da história desses grandes artistas, fala um pouco dos seus livros, muito, né, a gente dá um destaque muito ao trabalho do livro sobre os quadrinhos, né, dos Trapalhões, e sobre esse documentário, sobre toda essa polêmica, o que acontece e tal. Vale dizer ainda que o Rafael vai lançar agora, nesse segundo semestre, provavelmente no segundo semestre, ele vai lançar um trabalho que ele fez em quadrinhos, junto com o Renato Dalmasso, pela editora VEC. O livro chama Dentre os Grandes és o Primeiro. É um livro contando a história do São Paulo Futebol Clube. Quer dizer, esse trabalho de documentarista, né, que ele tem, de pesquisador, também se estende para os quadrinhos, né? Ele vai falar também um pouco desse trabalho, tá? Então fiquem com esse bate-papo que eu tive com o Rafael aí. Grande beijo e até semana que vem, pessoal. Beijo. Rafael, boa noite. Tudo bem com você aí? Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você. Admiro muito o seu trabalho e é uma satisfação, pelo menos virtualmente, ter esse contato contigo e te conhecer. É minha, Rafael. Eu que agradeço aí de a gente poder bater esse papo e você dar esse depoimento aqui pro meu canal. E vamos esperar a hora que acabar essa pandemia, a gente possa se encontrar, né, cara? Tem um monte de gente que a gente está marcando, né? Se encontrar, conversar. Rafael, bom, como é que. Antes de falar do fã, do cara que admira os Trapalhões, é, um trabalho que eu vou começar por uma outra coisa, né? Vamos começar falando dos caras. Eu acho que não teve um trabalho no Brasil antes, aí já é eu vou perguntar sem conhecer, do nível que o Renato Aragão, o Dedé Santana, o Mussum e o Zacarias fizeram, né? Não teve algo semelhante assim, né? Eu digo até que não tem paralelo no mundo, né? Se você for ver Charles Chaplin, por exemplo, ele não atuou por tanto tempo e em todas as plataformas de mídia como os Trapalhões. A mesma coisa, o Gordo e o Magro. A mesma coisa, os Três Patetas. A mesma coisa, os Irmãos Marx. A mesma coisa aqui no Brasil, quem? Cacete Planeta, Pânico. No México, Cantinflas, nada. Né? É o grupo mais longevo, mais
prolífico, né, porque produziu muita coisa no cinema, na televisão, quadrinhos, discos, shows. Os caras fizeram tudo que se podia imaginar, até rádio eles fizeram por um E tempo. sempre, E, assim, agora eu estou te perguntando como fã, né, dos caras e tal também. Por exemplo, os Três Patetas, ao longo da carreira dos caras, que é longa, né, mas mudou muito, né, o terceiro Pateta, né, os Trapalhões sempre foram eles ali, né, não, e morreu um e substituiu, né, foram, não é por aí? eu não digo que eles foram os melhores, mas assim, foram os maiores nesse sentido de produção, entendeu? Foram décadas líderes de audiência, décadas campeões de bilheteria, nos quadrinhos, né? Eles chegaram a ameaçar a Turma da Mônica, né? Ninguém faz coceguinha na Turma da Mônica, e os caras incomodaram a Turma da Mônica, quer dizer, é um fenômeno cultural que é pouco estudado, né? Então, por isso que eu tive sempre um interesse em desvendar, em saber um pouco mais a respeito desse quarteto. Como é que é? A coisa começa com o Renato Aragão. Como é que começa a parte? Na verdade, foi graças ao Vanderlei Cardoso, né? O diretor Wilton Franco, ele tem a ideia de criar um programa de humor e ele faz esse programa pensando já no Vanderlei Cardoso como grande estrela dessa Isso quando, produção. Rafael? Oi? Isso em que época? Eu sou muito ruim de datas. Depois vem aí os haters e falam, pô, o cara errou, não era, sei lá, Mas, 1966, era 1965. Eu sei que é década de 60 ali. Final da década tá, de 60, eu acho. Né? tá. E aí vem Ted Boimarino, vem Renato Aragão e Ivon Cury. O Renato, ele era um cara não de apoio, mas ele não era a grande estrela do programa, né? E aí o primeiro sai o Ted Boy, que é seduzido por uma proposta muito boa da TV Globo, depois, e é substituído pela Vanusa, né, a cantora Vanusa. Tem até uma coisa que, assim, eles são... até uma piada, né, porque, de certa forma, tinha uma semelhança entre o cabelo dele e o dela, os dois eram loiros, né, então eles brincavam muito com essa questão de sair o Ted Boy e entrar a Vanusa justamente por isso. Aí eu acho que sai o Vanderlei Cardoso, acaba o programa e o Renato fica um tempo desempregado, daí ele encontra o Dedé fazendo um número e convida ele para fazer uma dupla, e aí depois vem Mussum, depois vem Zacarias, eles fazem os Insociáveis na TV Record, depois eles saem, voltam para Tupi, aí os Trapalhões, começa a Rede Globo. Os Trapalhões, eles, os quatro com o nome Trapalhões, os Trapalhões, começa na Tupi, né? Mas antes eram os Adoráveis Trapalhões, né? Que é essa aí que eu tô te falando, do Vanderlei Cardoso, Ted Boy, Renato. Ivon Cury, isso foi um embrião da coisa, então, né? Foi. Quer dizer, não começa com ele com essa formação que é conhecida, começa com esses cantores, né? Curioso isso, né? Porque naquela época, né, tinha assim, a Jovem Guarda, né, sempre tinha essa migração entre a música e a televisão, né? A televisão ela se utilizou muito de profissionais do rádio, profissionais da música, né? A Jovem Guarda era o Roberto Carlos, Erasmo e a Vanderleia que comandavam. O fino da bossa era Elis Regina e Jair Rodrigues. Então sempre teve essa
essa utilização de nomes conhecidos, nomes populares da música para televisão. Até hoje isso ainda tem, né? A Ivete Sangalo chegou a substituir a Xuxa no programa dela, depois a Ivete teve um programa na Rede Globo, nesse Música Boa ao Vivo tem cantores que são apresentadores, enfim, é até praxe isso. E o Vanderlei não deixou de fazer isso, ele era muito popular naquela época e era o grande chamariz para a audiência. O sucesso deles começa na Tupi, começa antes. Como é que estoura a coisa dos Trapalhões para a Globo? A coisa acontece mesmo, Rafael. Eles vão para eles passam na TV Tupi, depois tem Excelsior, né, eles vão para Record com outro nome e aí voltam para TV Tupi. Nessa época, que acho que é 74 a 77, essa segunda volta dos Trapalhões para Tupi, a Rede Globo lança o Fantástico, que era naquela época a grande aposta da emissora na programação, né? Então eles compravam muitas matérias, muitos shows, muitas coisas de fora para exibir em primeira mão no Brasil. Eles faziam um investimento muito alto. E a Tupi resolveu colocar o programa Os Trapalhões para concorrer com o Fantástico, né? De domingo. De domingo. E aí o Renato falou, é loucura, né? Porque o maior investimento da Globo, a gente tem uma produção muito simples, né? Não dá para bater de frente com esses caras. Falou, vamos arriscar. Aí na primeira vez que coloca Trapalhões para concorrer com o Fantástico, empata. Daí na segunda eles ganham, na terceira eles ganham. E aí o Boni, ele era resistente ao humor dos Trapalhões, porque não era um humor que ele gostava muito, ele achava muito popular. E ele se vê obrigado a contratar os 4, porque falou assim, a gente investe aqui pesadamente na produção do Fantástico e a gente está perdendo para um programa que, sei lá, tem 2 câmeras, um cenário paupérrimo, uma produção tão parca assim, e com recursos, né, parcos e tal, e não dá. Daí, contra a sua própria vontade, sua própria filosofia, ele acaba cedendo aos Trapalhões e contrata, né? Aí o Renato, com medo disso, porque já naquela época já tinha aquele negócio de contratar e colocar na geladeira tal, ele faz um contrato com um monte de exigência. Uma delas é essa, falou, você está me contratando em 76, mas esse programa tem que estar no ar até março de 77. E aí o Boni aceita todas as exigências e o programa estreia em 77 na Rede Globo e fica lá por muitos anos, né? Acho que até 95 que eles tentaram, ainda com a morte do Mussum, tentaram fazer o programa. Nossa, 77 a 95, 87, 20 e poucos anos, né? Isso. Eles estão, inclusive, no Guinness Book, como o grupo mais tempo ficou juntos, no ar, na televisão. Eles são recordistas, assim, é uma coisa muito simbólica isso. Quando na tua leitura, você conheceu o material deles dessa fase pré-Globo da Tupi? Sim, apesar de ter pouca coisa, né? Porque muito se perdeu naqueles incêndios criminosos, né? Durante a ditadura militar. Mas o que eu sei que eu apurei, assim, tem a Record, acho que todos os episódios dos Insociáveis existem. Nós conseguimos localizar uma fita do programa dos Trapalhões na Tupi, de 73, que vai para esse documentário. E deve ter ainda alguma coisa da Excelsior aí que está perdida e não está catalogada. Eu cheguei a ver os Trapalhões da Tupi que tem no YouTube. Eu vi, acho
sociáveis, mas mesmo assim é coisa curta, é pouco. Mas o que eu estou te perguntando, assim, quando eles migram para a Globo, a linha do humor do programa é o mesmo, ou sofre ou sofreu um Globo ali? Logo de cara, né, assim, eles quiseram dar aquele banho de padrão Globo de qualidade, né, você vê, eles saem de uma coisa muito simplória e eles estreiam com smoking, pra você ter uma ideia, e o público se choca, e aquilo não é bem digerido pelo público. Fala, pô, os caras tomaram um banho aqui de loja, né, e aí no domingo seguinte eles falam, não, vamos pelo jeito deles, e eles mudam, mas tentou sim dar um banho de loja no grupo e não funcionou. Depois eles voltaram a ser o que eram. Ô, Rafael, na tua leitura, o que você acha que não dá para falar que os Trapalhões teve um apelo grande só com as crianças? Acho que com todo mundo, né? Os caras, eles já estão naquelas categorias de figuras brasileiras que já viraram meio folclórica, né? Zé do Caixão, Silvio Santos, sabe essas figuras, Roberto Carlos, esses caras. Então, assim, na minha leitura também, eu acho que é tanto criança quanto adulto. Para você, a que se deve esse sucesso dos Trapalhões, cara? E ter sido, porque, olha, se você pegar quem acompanhou eles nos anos 70, Excelsior e Tupi, e depois Globo e até o fim, quer dizer, você tem aí umas 2, 3 gerações aí que acompanharam. E você acha que deve ao quê essa coisa, esse sucesso que eles tiveram? Eles se conectaram com o povo, né? É incrível, assim, porque não só as características dos quatro, né, que davam uma pequena amostra do que era o Brasil naquela época, né? O migrante nordestino, que é o Renato Aragão, o cara tímido do interior, que seria o Zacarias, né, o malandro, que leva vantagem em tudo, não vantagem em tudo, mas o malandro de levar a vida, né, de encarar a vida assim, com o peito aberto, sorriso no rosto, que era o Mussum, e o Dedé, aquele galã da periferia, né, seria um classe média, né, um classe média assim. Então ele ali já abarca boa parte do que é o povo brasileiro, sem contar que assim as piadas, os textos ia muito de encontro ao que a gente via nas ruas, né? Eram as piadas que as pessoas faziam umas com as outras, né? No tempo que a gente, como povo, sorria mais, né? Hoje tem muito ódio, tem muita raiva, e naquele tempo era um tempo mais de apesar de ter ditadura, tudo, mas assim, as pessoas riam um pouco mais de si, né, se levavam menos a sério. Então, aquilo que, sei lá, o Renato falava pro Dedé era uma coisa que talvez você falasse para um amigo seu na sua escola, entendeu? Então tinha uma identificação Eu, por muito exemplo, grande. Rafael, eu tenho uma lembrança. Assim, eu criança, eu sou desse período final da Tupi, comecinho dos Trapalhões. Eu lembro dos primeiros Trapalhões na Globo, entendeu? Então, assim, eu lembro de um monte de bordão, não só o Pique, né? Uma série de bordão ali, de todos ali, cara, que você falava ali sem preocupação nenhuma, né? E aí, o Rafael, eu vou dar um break na história, né, na história desses 4 grandes artistas, para falar um pouco de você. Como é que começou a sua paixão dos Trapalhões? Aquela coisa assim, que eu ouvi já estava.
tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Porque a gente começa a gostar e acompanhar determinado programa de televisão, né? Eu acho que assim, como criança sempre é uma criança sempre é ingênua, né? E eram textos que não eram sofisticados, então alcançava desde criança até um idoso. Os japoneses tinham esse poder, né? De se fazer entender para qualquer público, para qualquer classe social, né? Diferente do Chico Anísio, Jô Soares, que assim tinha uma sofisticação ali, né? Tinha uma inteligência no sentido assim que se a pessoa não tivesse minimamente informada, podia não entender uma piada do Chico Anísio, do Jô. E os Trapalhões era feito pro iletrado ao acadêmico, né? Então, acho que tinha isso, né, de eles se conectarem com todo mundo. Eram 4 personagens extremamente carismáticos e aquilo e numa época que não tinha TV a cabo, não tinha tanta opção, né? Então, assim, o que a gente achava de bacana, assim, em matéria de humor físico, sem ser desenho, sem ser esses programas infantiloides, eram os Trapalhões, né? E sem contar que eles faziam filmes para o público infantil mesmo, né? Então eles passaram a ser nossos heróis assim de infância. Tenho certeza que eles foram heróis de infância de muita gente, né? Os filmes que eles sempre lutavam contra o vilão, ganhavam no final, né? Isso, Eu, Rafael, os filmes dos anos 70, feitos pelo J.B. Tanco, que eram bem toscos, né? Trapalhão na Ilha do Tesouro, Simba, acho que é o Marujo Trapalhão, né? Que acho que são pré-Globo, né? E eu lembro de aquela coisa Mazzaropi, né? De ter aquelas filas gigantescas para ver o filme, né? Quer dizer, na época eu não tinha essa noção que o filme era pobre, assim. Eu queria ver os Trapalhões ali, né? e o J.B. Tancaro foi o grande diretor deles. Os melhores filmes dos Trapalhões foram dirigidos pelo J.B. Tanco, que é um cara que veio para o Brasil fugindo da guerra, né? E ele filmava até, chegou a filmar cenas de guerra lá, real mesmo, né? Então ele já tinha uma experiência com câmera e tal. É um cara que fez muito bem para o cinema dos Trapalhões. Quantos filmes do J.B. Tanco dirigidos por ele? Você Quanto? sabe, sim? Número, Quantos? cara, número não é comigo, assim. Mas ele foi acho que o que mais dirigiu os Trapalhões foi o J.B. Tanco, né? Depois seguido pelo José Alvarenga, mas o cara que mais dirigiu os Trapalhões foi o Tanco. E foram os melhores filmes que tem. O gibi deles, né? Vamos falar um pouco do quadrinho, que é a onda do canal aqui, né? O gibi deles, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, você fala, não, tá errado, não é isso. Porque assim, eu lembro dos gibis dos Trapalhões, como meu pai costumava dizer, os Atrapalhões. Eu lembro o gibi dos Trapalhões, eu lembro quando saiu pela editora Block. Ah, Eu não sei falar quantos, mas era um ou dois que eu lembro que eram muito toscos ali. Como muita coisa que a Block fez de quadrinho, pelo menos naquele período ali. E aí depois é que entrou o Uri Barbosa, né? É isso. eu não entendi, cortou. Não, quando a Block lançou os quadrinhos, Uhum. o número 1, número 2 do Gibi dos Trapalhões, eu lembro de eu ter comprado na época e era bem tosquinho, era bem mal desenhado. Na época, eu já moleque, já rabiscava, eu lembro de comprar o gibi e falar, pô, mas é ruim. Um pouco depois que entra o Eli Barbosa, né? Porque aí o Eli Barbosa dá um concept ali, dá uma cara bonita ali. E aí foi. Quando que foi isso? Quando que entra o Eli Barbosa nessa história?
Eu sei que isso é ruim para data, mas Eu sou falando. ruim. E o pior que esses dias eu postei no meu Instagram um texto falando dessa produção aí do Eli Barbosa. Eu coloquei a data, tudo, mas agora eu esqueci. Eu sei que foi até 1988. Eu acho que foi de, se eu não me engano, foi de 77 por aí a 88. Acho que foram Porra, 11 anos. Acho que são foram 11 anos. 11 anos. É um Foi filme. bastante coisa. E daí, em 88, eles vão para a Editora Abril. E tem uma coisa assim, nessa fase Eli Barbosa barra Block, que assim, eu acho que eram a fase mais divertida, mais engraçada, mais anárquica, mais iconoclasta deles, né? Porque eles faziam coisa, e mais politicamente correta, né? Porque eles faziam coisas que, se fossem feitas no dia de hoje, não daria, né? Tinha muita paródia de desenhos, de filmes, então eles colocavam Rigay, Negão Maravilha, tinha umas coisas assim bem hoje politicamente incorretas, né? E É, viraram extremamente cults, assim, né? E tinha uma coisa também, assim, eles eram tão engraçados, né? Essa fase aí da Eli Barbosa e o Bloch, que quando eu lancei o livro As HQs dos Trapalhões, eles me contaram, né? Esses caras esses profissionais que trabalham nessas produções aí desse período, que às vezes eles estavam assistindo um programa na televisão e falaram, meu, essa piada aqui é minha. Assim, os redatores da TV faziam usufruto das tiradas de textos, de falas que eram dos quadrinhos, né? Então era uma coisa bem interessante, assim. e às vezes até recebi um pouquinho mais, né? Ô, Rafael, você falou uma coisa para mim agora que eu não me atentei a isso. Você está falando que a fase do Eli Barbosa na Block, é isso? Ela vai mais ou menos de 77 a 88, é isso, né? Por aí. Depois, depois vai para Abril? O que acontece é o seguinte, assim como você falou dessa questão lá antes do Eli Barbosa que você achava tosco, né? Hum, Um rapaz chamado César Sandoval, sim, que você conhece, esse, grande, inclusive um abraço para ele. Ele encontra o Renato Aragão no aeroporto lá de São Luís, no Maranhão, e fala, Renato, o seu desenho, os seus gibis são muito ruins, os desenhos são uma porcaria, os textos, tal, você tem que mudar tudo aquilo, porque se você quiser isso que ele estava ganhar se, de... isso Oi? estava se referindo, desculpa, Rafael, isso estava se referindo à época do já Ele do Eli Barbosa. Barbosa. Ele falando isso, né? Falando, ó, não presta, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que ter um padrão nos seus desenhos, tem que infantilizar eles para pegar o público infantil, porque assim esses desenhos eles vão virar uma marca e vocês vão começar a vender roupa infantil, lancheira, tênis. Inclusive eu tive o tênis dos Trapalhões e tal. E aí ele convence, né? Ele apresenta os desenhos do Mussum, Dedé, Renato, Zacarias de forma infantil, né? E aí o texto, tudo se transforma, né? O que é Editora do Abril é completamente diferente do que era na Block, né? E a partir daí que eles começam a incomodar a turma da Mônica, assim, em matéria de vendas tal. E isso vai até 94, isso eu sei com precisão, até porque eu também publiquei recentemente, né, falando sobre essa fase da editora Abril, e vai até 94 porque tem a morte do Mussum. E aí eles não fazem mais a HQ. A morte do
causou, quer dizer, vamos lá, se não tivesse acontecido isso, o gibi teria continuado, né? Provavelmente, provavelmente. Duas coisas, Rafael. Primeiro, porque assim, ao todo, vamos dizer assim, são mais de 20 anos de gibi dos Trapalhões, no geral, entre Tosco Bloch, Eli Barbosa e o Gustavo Doval. É muita coisa. Por isso que eu falo que não tem paralelo no mundo. Porque, igual eu fui lá uma vez no Pânico, né? Aí eu levantei essa questão. Falei, ó, não tem paralelo no mundo. Né? Daí o cara falou, não, mas o Gordo e Magro também teve. Eu sei que teve HQ do Gordo e Magro, mas assim, não perdurou como dos Trapalhões, entendeu? Quando eu falo maior, é no sentido do tempo e no sentido da produção. Eles ficaram muitos anos fazendo programa de televisão, muitos anos fazendo filmes, e às vezes 2 filmes por ano, que não é fácil. Muitos anos nos quadrinhos, fazendo shows aos finais de semana, quer dizer, é uma coisa assim que não tem paralelo. Não tem, não tem. Se a gente, ainda falando dos quadrinhos, se a gente for, não que eu queira fazer cálculo, mas se a gente for só pensar, vamos por aí 77, quanto que você falou que acaba? 94. Você pensa 77, 87, 97, 94, você põe 20 e poucos anos aí, pensando numa produção mensal, num gibi de, sei lá, meia dúzia de histórias a cada edição, é muita coisa, né? É muita coisa. E depois, assim, teve umas. Depois ele lançou uma que era só o Renato Aragão, As Aventuras do Didi e tal. Depois ele fez uma com a filha dele. Mas, assim, Trapalhões mesmo até 94. E tem o que ele fez com. Esse já é antológico. Isso é um clássico do quadrinho nacional com o meu querido Gustavo Machado, que é o De Volta para o Futuro, né? Graphic novels, eles falam. Aquilo é uma obra-prima ali que o Gustavo fez participação, acho que do Washington Portela. Se você somar isso, eu não lembro, eu não sei se. Nesse período, o Rafael, eu desenhava, fazia meus quadrinhos, mas eu estava adolescente, então eu estava caindo no mundo, então não estava lendo tanto essas coisas, principalmente mais infantil, assim. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Ô, Rafael, e aí, voltando agora na história dos Trapalhões, é curioso a gente pensar que o gibi acabou, né? Morreu, acabou. Talvez uma decisão acertada, né? Que você não ia conseguir segurar a magia de um gibi com personagens crianças, né? Sendo que na real um deles estava morto. É curioso. Quando que os Trapalhões, eles têm uma primeira separação, né? Foi em 83. 83 é uma primeira separação? Na verdade foi a única, né? Foi a única, sim, separação. Foi em agosto de 83 e eles voltam em março de 84. Né? Quando eles... nesse período, quando que eles ambos fizeram um filme de... Dedé, Mussum e Zacarias fizeram um filme, e o Renato Aragão fez outro, é nessa fase? Que o filme dos três bate do Renato Aragão, que parece que era muito mais apurado tecnicamente, dos outros tem essa história, né? Na verdade foi o seguinte, a revista Veja, ela em julho de 83, ela fez uma capa, colocou o Renato Aragão nessa capa e colocou o Rei do Brasil, uma coisa assim. E aí, acho que eram 6 páginas, 8, não sei. E
falando só do Renato Aragão. E em uma linha, cita assim, super de passagem. Isso daí eles não tinham se separado ainda. Não, isso Tá, foi tá, a causa, outra coisa. o ponto fatal, assim, né? Foi o fulcro da questão foi ali. E aí cita de passagem que ele trabalha com Dedé, Mussum e Zacarias, uma coisa assim, nessas 8 páginas. E fala que o Renato tinha acabado de comprar a Granja Comari. Essa Granja Comari é onde a seleção brasileira treina, né? Era dele, do Renato Aragão, aquilo. E fala das conquistas deles e tal. E aí o empresário do. Porque eles já tinham uma empresa, né? O Dedé, Mussum e Zacarias já tinham a Demusa. E aí os empresários falaram: o cara tá muito bem e vocês estão bem, mas assim, ele tá bem melhor que vocês, né? E planta essa semente aí da discórdia neles. Eles se rebelam, armam uma coletiva lá no Teatro Fênix e anunciam a separação. E aí já tinha o roteiro pronto da Arca de Noé com os 4 juntos. E quando anuncia a separação, o Renato se vê obrigado a refazer aquele roteiro, né, e os 3 partem para fazer uma produção. Qual que era a ideia? O Renato provar que não precisava dos outros 3. E os outros 3 queriam fazer um grande filme para provar que não precisavam do Renato, né? Nesse tempo, eles param de gravar o programa, Os Trapalhões. Daí Dedé, Mussum e Zacarias vão para um programa chamado A Festa é Nossa. Começa a ser exibido reprises e tal. A Globo não consegue contornar essa situação, porque era uma coisa assim, de os caras se provocarem na imprensa, sabe? Tinha um cutucando o outro, tal. A imprensa se alimentou muito dessa separação. E aí o Dedé, Mussum e Zacarias, eles fazem Atrapalhando a SWAT. E gastam uma grana absurda, porque eles alugam um helicóptero, eles fazem uma produção mais requintada até que do próprio Renato, né? Só que teve um problema, assim, 2, né? Primeiro que eles gastaram mais do que eles podiam ter gasto e ficaram com uma dívida colossal. A segunda questão é que os 2 filmes eles foram lançados quase que simultaneamente e o público se dividiu, né? Então foi ruim de bilheteria para as 2 produções. Então, eles não conseguiram fazer muito dinheiro. Aí Renato faz um filme que podia fazer, então ele não se endivida, mas Dedé, Mussum e Zacarias fazem um filme que onera demais o bolso deles. E aí em março, o saudoso Beto Carreiro marca acho que um jantar com os 4, então ele liga individualmente para cada um e fala: vem me encontrar nesse dia, nesse horário aqui no restaurante, né? E porque, gente, nem a Globo conseguia fazer com que os 4 voltassem, né? E estava ruim para os 4, porque sem o programa, sem fazer filmes de sucesso como eles faziam antigamente, já estavam pesando inclusive no bolso. E aí acaba chegando acaba chegando, quando vão ver, tá os 4 juntos, né? E eles se emocionam com esse reencontro, começam a conversar, né, colocar as questões que angustiavam cada um, e eles, de certa forma, se acertam, e a partir daí o grupo volta e começa a produzir e trabalhar juntos na televisão novamente. Rafael, vou fazer uma pergunta para você, né? Uma especulação. Essas histórias de grupos, né, que acabam virando empresas, né? Beatles, aquela banda Kiss, né, que é uma grande empresa, tal, além desse lado artístico, né? Quer dizer, tem que administrar toda essa questão de marca, né?
E você estava me contando essa história do filme do Renato Aragão e o filme do Dr. E que, no fim, os outros deram não mediram muito bem o esquema de produção. Você acha que o Renato Aragão foi, né, nesse período da história, nesse período de ouro dos Trapalhões aí, ele era o cara que tinha a visão empresarial do grupo ali, o cara que tinha, até pelo que você me contou agora há pouco, de quando eles foram para a Globo, chega para o fone e fala, olha, tudo bem, vamos lá, mas você tem um ano para pôr o programa nosso no ar, quer dizer, uma visão empresarial, uma visão de esperteza, que isso é fundamental para que as coisas andem, né? Não dá para ser só o talento, né? Você acha que isso vem do Renato Aragão? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tanto é que isso é admitido depois por Mussum, por Dedé, né? Se não fosse o Renato Aragão, tudo isso que a gente está falando aqui hoje não teria validade, porque assim, o artista normalmente ele só sabe fazer aquilo que faz, que é arte. O Renato não, o Renato, além de ser um artista de excelência, ele era um empresário de excelência, né? Então, é um cara, você citou o Mazzaropi, é um cara que, assim como o Mazzaropi, ele construiu a sua própria produtora, né? O cara, tudo que ele fazia, ele multiplicava em dividendos, era incrível, né? Ele gastava, sei lá, com filme e ganhava 10 depois. Ele tinha uns maiores salários da Globo naquela época. Então, se não fosse ele, né, ele produzia, fazia o argumento, trabalhava no roteiro, tinha toda a preocupação de produção, de logística, de custo, de locação, cenário. O cara, ele fazia absolutamente tudo, 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 tudo. Os outros três normalmente chegavam lá no dia da gravação, pegavam lá o roteiro, lia e batia o roteiro com ele e filmava, entendeu? Ele não, ele tinha toda uma preocupação antes, durante e depois, né, de lançamento, de marketing, de tudo. Né? Então, assim, se não fosse o Renato Aragão, os Trapalhões ia ser um grupo que teria uma durabilidade muito curta. Até sem voltar na história, e a gente não, eu particularmente não sei os trâmites, até porque eu conheço caras que trabalharam com o Eli Barbosa, conheço o pessoal que trabalhou ali com o Sandoval, mas pelo que você me contou, quando o Sandoval só para dar uma rezinha, né, falando nessa questão específica do quadrinho, que é um barato aqui do canal, o próprio Sandoval veio propor para ele o quadrinho, que já era uma derivação, era uma peça da marca Os Trapalhões. O cara veio propor uma derivação daquela peça, né? Quer dizer, além do gibi, vamos ganhar mais com o gibi. E o Renato... licenciamento, né? O que ele convenceu o Renato foi quando ele falou, você fazendo isso, você vai começar a licenciar produtos que você nem imagina. E aí ele falou, não, realmente, vamos nessa. E foi. E tinha Danone, tinha um monte de produtos dos Trapalhões, acho que tinha mochila, tinha muita coisa, muita coisa. Não, além dele ter criado ali, o Eli Barbosa criou aquela cara adulta dos Trapalhões, né? Mas o Sandoval criou aquela cara dos bonequinhos ali, bem significativo. Ô, Rafael, você acha que o Brasil, esse grande enigma que nós moramos nesse país, artistas assim, como Mazzaropi, que a gente estava falando deles, Zé do Caixão, né, meu querido Mojica, Trapalhões, sei lá, uma série de cantores aí de apelo popular, né?
Você acha que a coisa do Brasil, o segredo está nesses artistas que falam diretamente com o público, esses caras que têm a cara mesmo? Ou você acha que isso ainda hoje é possível acontecer isso ainda hoje? Ou você acha que isso é tudo fruto de uma época que hoje em dia nós já não temos mais isso? Você pensar, o que eu te falo assim, você Mazzaropi, Zé do Caixão, Renato Aragão, os Trapalhões, Roberto Carlos, é tudo meio que de um período, né? Tudo bem, o Mazzaropi vem dos anos 50, mas entrou anos 60 e anos 70 com muito sucesso. Eu te pergunto, esses artistas diretamente do público, né, sem muita base intelectual, né, vamos dizer assim, e que comunicaram diretamente com o público, você acha que isso é uma fase que era a cara do Brasil? Você acha que hoje isso não se repete? Como é que você tem alguma impressão disso? Eu acho que se repete, né? Se você for ver esses youtubers, por exemplo, o Felipe Neto, ele seria hoje o que talvez foi o Mazzaropi, foi os Trapalhões, Rezende Evil, quem mais? Whindersson Nunes. Whindersson Nunes, tem muitos, né, que tem uma legião de fãs. Acontece assim, tá muito mais democrático, né? Hoje as pessoas não precisam ter uma chancela de uma emissora de televisão para conversar ou dialogar com o público. Às vezes o cara aqui, como a gente está fazendo aqui, com uma câmera em casa, ele produz um vídeo, e esse vídeo viraliza e começa a atrair uma legião de admiradores, seguidores, né? Então é uma coisa assim, é o segredo, né? Como que diante de tantos YouTubers, esses caras conseguem agradar tanta gente, né? Assim como diante naquele tempo, como dezenas, sei lá, centenas, milhares de cantores, o Roberto Carlos é o cara popular. Como diante de tantos programas que tinham naquela época de humor, aconteceu de os Trapalhões virarem o que viraram, né? Eu acho que esse que é o grande mistério. Eu acho que tem um lance de criar essa conexão com o público, tem o contexto histórico, tem o conteúdo, tem uma questão do público estar ávido por aquela mensagem, e também tem a sorte, né? Eu acho que tem um pouco também disso, assim, porque se você olhar o Mazzaropi, ele tinha uma legião de fãs, mas ele era muito criticado pela imprensa dita especializada. Daí ele morre, ele vira coach. O Zé do Caixão, ele era ridicularizado aqui no Brasil. Aí quando ele vira o Coffin Joe, todo mundo aqui começa a louvar o Zé do Caixão. E eu quero até fazer isso, assim, modéstia às favas. Eu entrei no Sesc em 2005, e aí em 2000 não sei se, acho que foi 2006, eu sou ruim de data, até com as minhas coisas, eu montei uma exposição em homenagem ao Zé do Caixão, né? E sempre acreditei nesses caras populares, sempre acreditei nesses caras que dialogam com o público. Então, para mim, Zé do Caixão, os Trapalhões, Mazzaropi, Odair José, enfim, todos esses caras populares, eu tenho uma grande admiração por eles, porque não é fácil fazer o que eles caras fazem, assim, de ter esse diálogo, essa conexão com o público. Rafael, desculpa, deu um... Peraí, deixa eu ver uma coisa, só um minuto. Modéstia às favas. Em 2005 eu entrei no Sesc,
E aí acho que, não sei se foi em 2006 ou 2007, porque eu sou ruim de data, inclusive com as minhas coisas também, assim, eu não sei com precisão quando que isso aconteceu e tal. Eu montei uma exposição em homenagem ao Zé do Caixão dentro do Sesc. E o Sesc é a maior instituição cultural do país, até então não tinha feito absolutamente nada com o Zé do Caixão, né? E depois daquela exposição, o Zé do Caixão virou até figurinha carimbada dentro do Sesc. Então todos esses caras que são marginalizados, principalmente pela crítica, pela imprensa dita especializadas, eu sempre tive um olhar muito carinhoso com eles, assim. Então por isso que eu gosto de Os Trapalhões, gosto de Zé do Caixão, gosto de Odair José, Roberto Carlos, enfim, Xuxa, enfim, essa turma toda assim que a imprensa trata até com certo desdém, hoje menos, mas naquela época muito, né? O próprio Mazzaropi, eu tenho todos os DVDs do Mazzaropi. Eu fui uma vez para Taubaté para conhecer lá o estúdio dele, sabe? Eu tenho um livro, eu tenho DVD, eu gosto muito da história. Fiz uma exposição em homenagem ao Mazzaropi dentro do Sesc também. Eu tentei fazer alguma coisa com os Trapalhões, teve resistência, mas consegui exibir um filme lá deles. Então, essa turma toda que consegue criar essa conexão com o povo, tem uma magia, tem um mistério ali. A gente pode teorizar muitas coisas, mas assim, tem outras nuances assim que a gente não sabe como que faz desses caras serem os escolhidos para cair nesse gosto popular, né? Ô, Rafael, ainda dos Trapalhões, aí no período áureo deles, ali na Globo, a gente tem algumas coisas antológicas, né? O Renato Aragão cantando com o Ney Matogrosso, a música da Bethânia, né? Do Chico, né? Que a Bethânia cantava, né? E como é que era a história dos Trapalhões com questão de... A gente já estava num período fora de ditadura, já entrando saindo de ditadura, entrando não de ditadura, saindo do regime militar, né, melhor dizendo. E aí, como é que é a questão de censura dos Trapalhões? Era um programa... Existia essa questão de olho em cima do que era abordado, ou a coisa era mais tranquila? Nessa parte do Globo. Eu entrevistei o Boni para o próximo livro que eu vou lançar sobre os Trapalhões, e ele disse que chegou a ter, sim, censores nos ensaios, antes das filmagens, para ver como que era tal, mas assim, os Trapalhões nunca incomodaram a ditadura militar, porque era um humor mais ingênuo, mais até simplista, não tinha mensagens subliminares, apesar de, assim, se você olhar nos dias de hoje, você enxerga muita provocação, assim, dos Trapalhões aos militares, aquele período do Brasil e tal, mas aquilo passava batido, não era um alvo da ditadura militar, não. E o Rafael, e agora, assim, vamos falar dos teus... Primeiro, assim, nós estamos seguindo a carreira dos Trapalhões. Morreu o Mussum primeiro, né? Não, foi o Zacarias. Morreu o Zacarias, aí morreu o Mussum, seguiu a dupla Dedé e Didi mais um tempo. E como é que é a história do final dessa história do quarteto aí? Morreu um, morreu o outro. Como é que foi indo isso? O Zacarias ele morre em 1990, né? Para mim ali é o fim dos Trapalhões, né? Porque eles entram num declínio artístico muito grande, eles começam a se perder. Tem aquele Trapotel, Agência Trapa Tudo. Desculpa, Rafael,
O que é isso que você estava... Eles entram num declínio. O que é isso? Assim, o que O declínio artístico é o seguinte, eles tinham um conceito de humor, de programa, com a morte do Zacarias, eles tentam se reinventar. Então eles criam lá a Vila Vintém, criam o Trapotel, criam a Agência Trapa Tudo, mas assim, aquele vazio, aquele vácuo que o Zacarias deixou, ele é sentido. Né? Você olhava para aquele programa, você via que faltava alguma coisa ali. Né? E aí as piadas, o humor, os quadros, eles começaram a ficar muito pobres, muito ruins mesmo. Né? Porque com a morte do Zacarias, o programa que era feito com ele deixou de ser feito. Então eles tentaram fazer uma outra forma, um outro tipo de programa e acabou não dando certo. Né? Apesar de ter uma audiência boa, mas assim, tanto oscilou que a cada ano, às vezes a cada semestre, eles mudavam alguma coisa para tentar conquistar a audiência que eles tinham antes da morte do Zacarias. Mas eles vão empurrando isso até onde dava. E aí em 94 o Mussum morre. Sendo que em 93 Dedé, Mussum e Renato, eles tiram férias de um ano. Eles ficam um ano sem gravar nada. E aí quando eles iam voltar a filmar, o Mussum morre. Aí tem outro baque, aí tenta Dedé e Renato por um curto tempo, o programa acaba, começa a exibir só reprises, e aí Dedé e Renato vão para Portugal, se não me engano, em 1996 e ficam até 1998. Fazem muito sucesso em Portugal, uma dupla, depois volta, tem um tempo ali, o Renato faz a Turma do Didi sem o Dedé Santana. E aí tem aquela briga histórica entre Renato e Dedé. O Dedé ele é contratado pelo Beto Carreiro, que faz o Comando Maluco e exibe lá no SBT. E aí Dedé e Didi começam a disputar uma audiência aos domingos. E o Dedé muitas vezes ganhou do Renato em audiência. E depois, se eu não me engano, em 99, não lembro a data, o Dedé é recontratado pela TV Globo para fazer a Turma do Didi. Tá. E quando que acaba a Turma do Didi? A Turma do Didi faz, poxa, sei lá, uns 5 anos, não sei. Tá. Não sei se foi 2013, não sei, 14. Rafael, o cara é chato, né? O cara já falou um monte de vezes que é ruim de data, cara, de data se péssimo. Não, é assim, mas a grosso modo. O Rafael, bom, enfim, o programa acabou, né? Só para fechar essa história, né? Mais ou menos. A Globo tentou fazer um tempo atrás, eu também não lembro quanto, que assim como você, eu sou péssimo, tentou fazer aquele reboot, remake, sei lá o que, dos Trapalhões, né? Uhum. E pegar os atores fazendo cada um, aquilo obviamente, pelo menos na minha leitura, aquilo não ia funcionar mesmo, né? Acho que durou, não sei, pouquíssimos episódios, né? Não deu certo. Ô, Rafael, quantos livros você fez sobre os Trapalhões? Quais que foram? Quando que você lançou? O que você fez? O livro do Eli Barbosa, né? Sobre o Eli Barbosa. Não, na verdade, em 2016, eu lancei um livro chamado O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, que foi pela editora Laços. Entrevistei acho que 132 pessoas, entre atores e técnicos que trabalharam com o grupo no cinema. Esse foi o livro que acho que mais deu repercussão, assim, fomos tema de matéria em jornal, foi quando o próprio Dedé Santana no programa do Danilo Gentili, o Dedé dividiu com a mesa de autógrafos comigo lá no Rio de Janeiro.
O lançamento no Rio de Janeiro tinha uma fila enorme, teve até princípio de confusão, assim, tamanha a fila, foi bem legal mesmo, né? E dividir com o Dedé uma mesa de autógrafos, aquilo me marcou muito, muito mesmo. Renato Aragão deu a bênção, o livro. O, o Provou, Renato, o Renato ele me recebeu para uma entrevista na casa dele, faltava só a entrevista dele, eu tive essa sorte de infelicidade de entrevistar lá na casa dele, então ele deu uma longa entrevista para o livro, E aí no ano seguinte eu lanço as HQs dos Trapalhões, aí eu faço o inverso, eu falo com vários profissionais que trabalham nas HQs dos Trapalhões, então é desde o pessoal do Eli Barbosa até a Editora Abril. Entendeu? Então é uma coisa mais geral sobre os Trapalhões nos quadrinhos, né? Então como que era o processo de produção, as histórias, então foram coloristas, roteiristas, desenhistas, e a capa desse livro foi feita pelo grande Biradantas, ele que faz a capa, uma capa muito linda, né? E ficou um trabalho muito bonito feito pela editora Estronho. Fez uma edição incrível, incrível mesmo. Ficou muito bonito o livro. Eu queria entrar já no teu livro desse do cinema e falar do documentário, mas eu só vou voltar um pouco. Uma coisa que me veio aqui para te perguntar. Você está falando do Bira, do livro dos HQ dos Trapalhões. Na produção já mais substanciosa, vamos dizer assim, do mais profissional, mais bem acabado, tanto do Eli Barbosa e da equipe, como na fase do Sandoval, o Renato Aragão, vamos dizer aí que é o cara, um dos redatores ali, ele punha o dedo ali no melhor sentido, quer dizer, ele interferia nessa produção, ele olhava o material, olha, isso aqui, acho que tinha que ir por aí. Como é que era esse período? Não, nas histórias propriamente ditas, não. O que teve foi opinião a respeito do desenho, né? Então, da vaidade mesmo, né? De ficar mais bonito do que já é, por exemplo. Então tinha muita questão assim. Eu lembro que falavam, o Mussum tá muito bundudo, tá muito beiçudo. O Dedé tá com pouco cabelo, sei lá. E o Renato acho que tinha uma reclamação também do cabelo, tinha uma coisa da testa, alguma coisa nesse sentido, assim. Eram palpites mais no desenho do que nas histórias. Eu sei, é vaidade, né? Eu sei como é que é. O Rafael, agora, né, vamos falar do seu documentário. Primeiro, como é que chama o seu documentário? Chama Atrapalhada Sem Fim. Tá. O seu documentário, assim, eu já sabia, né, para o pessoal que for ver e tal, nosso bate-papo. Primeiro, pergunta básica, ele tem elo com o teu livro do Cinema dos Trapalhões? Ou ele é diferente, digamos assim? O elo foi o seguinte, foi o que motivou a fazer o documentário. Na verdade, eu fui até a produtora da Sara Silveira conversar com ela. E ela falou, Rafael, por que você não transforma toda essa sua pesquisa num documentário? Porque o Brasil não é um país de leitores tal. Então você vai fazer fazendo um documentário, você vai atingir um público muito maior tal. E aí aquilo me motivou, eu não tinha pensado até então a respeito disso, né? Eu comecei a fazer o documentário. E a minha preocupação era não me repetir. Tanto é que, assim, a maioria das pessoas que eu entrevistei para o documentário, eu não tinha falado nenhum livro nem no outro, entendeu? E as pessoas que eu falei, que eu repeti o nome,
falaram coisas diferentes, assim, mas não por contradição. Eu fiz perguntas diferentes, entrei em temas, em questões diferentes, para trazer coisas novas, entendeu? Sim, o Rafael, a grosso modo, né? Nada. Quem que você entrevistou, além, obviamente, por exemplo, do Dedé Santana, né? Quem que você entrevistou pro documentário? Não, por incrível que pareça, tanto o Renato Aragão quanto o Dedé Santana não entrevistei, porque eles são contrários ao documentário, né? Eles, porque eu comecei a entrevistar uns nomes que talvez não fossem muito caros a eles, assim, porque não é um documentário que vai, não é uma ode aos Trapalhões, apesar de ser uma homenagem a eles, mas assim, não é uma hagiografia. Tem muitas questões espinhosas que eu vou falar ali que certamente eles não gostaria que fossem ditas. Então eles se rebelaram de certa forma e são contrários ao documentário. Eu vi Não uma entrevista. satisfeitos. Foi, Oi? não, pode falar. Não satisfeitos em ser contrários, alguns nomes que nós íamos entrevistar, eles trabalharam pessoalmente para demover essas pessoas da ideia de falar comigo, como foi o caso da Xuxa, como foi o caso do Roberto Guilherme e de outros. Mas até então eu consegui entrevistar 64 personalidades, dentre elas Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé. Né? Então está bem abastecido assim o documentário. O Rafael, você, por exemplo, eu vi uma entrevista sua, aquela história, né? Memória zero, né? Mas uma entrevista sua que você comenta, como tem no trailer do documentário, você tem, por exemplo, uma Lucinha Lins ali, né? Que falando ali, né? Maravilhas ali. Você tem o Ferrugem, que foi um ator que dos anos 70, acho que começo dos anos 80, para a geração nova eles vão confundir com, não sei se é um funkeiro, pagodeiro, quieiro, que também é Ferrugem. É Ferrugem, né? Eu sou da época que o Ferrugem era esse aí, né? Esse ator. Eu tenho um trecho ali com o Ferrugem fazendo uma crítica ali ao Renato Aragão de algo que não é tão incomum ali, né? Dentro de um processo de produções ali. Então, eu vi uma entrevista que você comenta que, na verdade, essas críticas, elas aconteceram normalmente, né? Você foi entrevistar determinados astros ali que trabalharam com eles e a coisa foi saindo. Foi por aí, né? Não nasceu com a vontade, a ideia de polemizar, de arranhar a imagem dele. Ao contrário, né, era justamente de fazer uma homenagem. Só que assim, essas histórias elas começaram a surgir espontaneamente. Então, à medida que você vai entrevistando, as pessoas vão dizendo essas coisas, né? Então você vai instigando para falar mais. Né? O nosso papel como entrevistador, como jornalista nessa hora é justamente esse, falar, então tá, fala mais, como que foi isso? Explica, em que circunstâncias isso aconteceu? Foi o caso do Ferrugem, foi o caso de tantos outros, né, que falaram verdades inconvenientes, talvez, né, a respeito do grupo, porque são testemunhas oculares, né, eles viram aquilo, testemunharam aquilo, então sabe como foi, não é um cara que fala, não, eu acho que foi isso. O cara fala, não, eu vi, aconteceu isso. Né? É completamente diferente. Então vai ser difícil se contrapor ao que essas pessoas estão falando. Apesar que, de súbito, apareceu o interesse do Renato e do Dedé de fazer um outro documentário para rebater esse. Quer dizer, eles nem viram
já estão falando que esse é mentiroso, né? Tanto é que a esposa do Renato criou uma conta no Instagram para rebater o meu documentário. Quer dizer, é o caso único de não vi e não gostei, entendeu? Assim, é uma coisa Ô, absurda. ô, ô, Rafael, isso aí é uma coisa curiosa, né? Porque como você mesmo falou, é, é, é uma verdade, porque não é aquela coisa me disseram, né? São depoimentos de pessoas que viram aquilo ali. Isso daí a gente imacula, raspa, né? Vamos usar um termo mais alegórico, mais a figura do Renato Aragão, né? E como é que está hoje? Como é que está esse documentário seu? Está pronto, mas assim, como é que está a vida dele? Ele vai sair, vai lançar, vai sair por algum streaming, Netflix, Amazon, ou vai para cinema? Quando o cinema voltar a lançar? Como é que está isso aí? Olha, nós estamos trabalhando em 4 frentes. O longa para passar no cinema e depois na TV. Uma série em 4 ou 5 episódios, contando desde da época lá dos Adoráveis Trapalhões até o desfecho. Uma que a gente chama de pílulas na internet, com uma plataforma de streaming que a gente está negociando, que seriam temáticas, tal, tipo, vamos falar agora só sobre quadrinhos, só sobre cinema, só sobre TV, tal. E o restante do conteúdo, que não foi aproveitado nem na série, nem no filme, nem nessas pílulas, nós vamos abastecer no canal no YouTube, como se fossem extras, né? Então, seriam 4 frentes que a gente está trabalhando. E a negociação é muito difícil, porque o que a gente fez, normalmente se faz assim, você filma quando você já está fechado com algum canal, com alguma emissora e tal. Nós não, nós produzimos, nossa ideia foi produzir, e aí falou, não, a gente primeiro vai entrevistar e depois a gente oferece o que a gente tem para as emissoras, né? E esse documentário, ele ainda não existe, mas é o documentário mais falado dos últimos anos, porque assim, foi capa da Folha, do Dia, do Extra, foram 4 páginas na Veja, Ô, Rafael, foram eu, várias matérias, né? E a gente achou, falou, não, pô, com essa repercussão, teve uma época que a gente ficou, sei lá, uns 2 meses ali na home do UOL, toda hora saía notícia a nosso respeito ali na home do UOL. Fui no Pânico, foi um monte de lugar. SBT, foi focalizando, Sônia Abrão, enfim. E a gente achou que com essa repercussão toda, ia facilitar a negociação com essas emissoras. E a gente viu que, não sei se por ser meu primeiro trabalho, não me conhecem, né, como documentarista, as pessoas não estão ainda querendo apostar. Não sei se é essa questão do Renato de se contrapor ao nosso filme, mas de qualquer forma ele vai sair, né, de um jeito ou de outro. Se não for em nenhuma emissora, vamos jogar no YouTube, e essa produção ela vai ser vista porque todo dia recebo mensagem perguntando, e aí, quando que vai exibir? Sabe? Tem um público muito ávido por esse trabalho e a gente não vai decepcionar ninguém. na tua, assim, você agora fazer uma pergunta de advogado do diabo, né? Se é que na tua leitura, cara, para você essa cruzada lá que da parte do Renato está fazendo para impugnar esse filme, você acha que dá para ter um paralelo
mas a coisa está me parecendo maior, me parece maior, do que aquele livro biográfico do Roberto Carlos. Desculpa a minha ignorância, eu não lembro o nome do autor agora. Eu li, ele já estava impugnado, já tinha sido tirado de livraria, um amigo meu me mandou o PDF, que é feito por um fã também. O escritor é fã do Roberto, como é o teu caso, que é fã dos Trapalhões. Como é que a gente lida com isso? Essa coisa de você fazer uma obra para homenagear os caras, se é que eu estou tendo uma interpretação correta, e você vai entrevistar, você entrevistou pessoas ligadas à história dos caras, os caras abriram o coração para contar, olha, é lindo, é lindo, mas teve isso e tal, e aconteceu isso, foi não sei o quê. Como é que é a tua relação com isso aí do Renato pegar no pé? Como é que você está lidando com isso daí? Fora a questão do marketing em si, que beneficia a obra na hora que sair. Como é que você está lidando com isso? Bom, o escritor, né, desse livro, que é Roberto Carlos em Detalhes, é o Paulo César Araújo. Depois ele lança um outro livro chamado O Réu e o Rei, que ele conta essa batalha jurídica e tal. E esse cara, ele é considerado até, de certa forma, um mártir assim, da causa, porque aí em 2015 o STF faz aquele cala a boca já morreu, né, naquele histórico voto da ministra Carmen Lúcia, autorizando as biografias. Tá ouvindo? Tô, pode falar. Tá. É que deu uma congelada na imagem aí. Então, a Carmen Lúcia, ela deu aquele histórico voto, né, da liberação das biografias, tá? Não, pode, porque o livro do Paulo, ele começou a ser vendido e o Roberto Carlos ganhou uma ação na justiça absurda para recolher o livro, né? É uma coisa quase daqueles tempos da Inquisição, né, onde se queimava livros, recolhia, quer dizer, é uma coisa muito louca. O livro não fala mal do Roberto, cara. Ao contrário, né? Então, então nós temos isso, né? É um livro que não tem achismo, são opiniões de pessoas que trabalharam com o nosso filme, né? Com o quarteto. Eu acho triste, né? Muita gente fala, mas você deixou de ser menos fã por conta disso? Não, eu consigo separar muito bem, né, essa questão. Ele querer brigar comigo aí por conta disso, eu só acho que mancha a imagem dele, não a minha, ao contrário, entendeu? Porque torna ainda mais patética essa atitude de se contrapor, de boicotar, de dizer que é mentiroso, de diminuir, né? Faz dele um personagem menor, uma figura menor nessa história toda. Houve uma tentativa, Rafael, da parte dele, não da assessoria dele, de conversar contigo pessoalmente ou por telefone, sei lá, para te tentar persuadir a não lançar, ou vocês tentarem entrar num acordo? Houve alguma coisa assim? Não, teve a primeira vez, eu pedi uma entrevista, a esposa dele falou, não, vocês não podem fazer o documentário. Eu falei, como não, né? Ele pode não me dar uma entrevista, mas me proibir de fazer o documentário, não, né? E aí depois eu tinha já praticamente certo de entrevistar a Xuxa. Ela falou, Rafael, mais uma vez eu falei para você que você não pode fazer esse documentário, não sei o que e tal. Respondi a mesma coisa. E uma terceira e última vez foi o advogado dele que pediu acesso a todas as nossas entrevistas, tal. E aí também não dei, e aí ele ficou bravo, falou um monte de coisa, eu também respondi falando um monte de coisa para ele, enfim.
E aí parou nisso, né? E muita gente, quando encontra ele, pergunta do meu documentário, ele tenta me diminuir e tal, mas isso não me atinge, não. Rafael, a gente fechar essa história que nosso papo também não se estender tanto, tomar teu tempo e a turma também. Duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro, assim, o filme, o documentário em si, depoimento das pessoas, enfim, né? Tem algo que macula aquela coisa. Eu vou levar isso como coisa de desenhista, né? Vamos fazer uma imagem, algo gráfico aí. Tem algo que você vai ver o filme e vai querer pegar toda a sua coleção de VHS e DVDs dos Trapalhões, jogar na rua e tocar fogo, rasgar a foto do Renato Aragão, sabe? O documentário do Michael Jackson lá, tem algo assim? Ou são coisas normais, estrelas, sabe? Chiliques, broncas. Tem algo tão pesado para não querer isso? Isso que eu te pergunto. Eu acho assim que são duas questões, né? A primeira é que hoje a sociedade está hipersensível, né? Então, certamente, alguma coisa que for exibida lá vai mexer com essa hipersensibilidade aí de algumas pessoas e vai ter, como tem essa cultura agora nojenta, triste do cancelamento, né? É provável que ou possível que tenha isso, entendeu? Possível. Mas eu acho que são falhas que aconteceram que são humanas, entendeu? Não vejo nada assim de tão grave, tão absurdo a ponto de ele de ter esse tipo de acolhimento, de recebimento em relação ele tá vendo muito fantasma, sabe? Onde talvez não tenha, entendeu? Tipo, você ter bronca, você no momento de fúria falar bosta, falar qualquer merda assim, é normal, entendeu? A própria questão do Ferrugem, se o cara é o dono do programa, assim, é imoral? É. É antiético? É. Mas é normal. Acontece muito. É importante isso até a gente conversar. E, cara, eu não estou defendendo ninguém, mas eu lembro que eu comentei isso até com a minha esposa, que é atriz, trabalhou muito trabalha em teatro, trabalha em TV, trabalha com produção. Eu quero comentar com o Laudo, mas isso é muito comum. O cara é dono do outro, o outro está aparecendo mais que eu, e vamos mexer nisso. Eu até fiz uma comparação, né, esdrúxula, diferente de um caso, por exemplo, do documentário ali do Michael Jackson, que eu não lembro o nome do documentário, mas o da HBO lá, que pega por um campo ali muito minha memória é ruim, né? Que pega por um campo barra pesada ali, né? Pega pelo campo pessoal do cara ali, questão de, né? E a gente tem por um outro campo aí, acho isso, né? Entendeu? E aí a turma, eu li um texto na internet, os caras execrando ali o Michael Jackson, só mesmo assim a vida segue, né? Exatamente. Por isso que eu te perguntei se tem algo tão irredutivelmente, tão avassaladoramente, tão grave assim que, né? Mas enfim. E Rafael, como é que está o Dedé nessa, hoje em dia, a relação dele com o seu documentário? O Dedé, ele no começo, né, antes de saber que o Renato era contrário, ele estava nos apoiando, ele ia dar uma entrevista, ele fez até uma carta de apoio e tal, né? Mas o Renato pediu para ele ficar contrário e ele, como um bom amigo,
um amigo. Ficou ao lado do seu grande companheiro de trabalho. Está honrando a história, está honrando a história deles, né? Bom, ô Rafael, agora, mas é isso. Só para fechar agora, e aí vamos conversar mais um pouquinho de quadrinho rapidinho. Eu sei que você não pode falar isso, e eu respeito. Quando será? A gente vê isso logo, esse documentário, de alguma forma, para breve? Vai ser 2021 por conta dessa pandemia, né? A pandemia ela atrasou muito a nossa produção. Assim, nós temos todas as entrevistas filmadas, já conversamos com vários canais e estamos formando parcerias para editar, para deixar o material pronto, porque tem muita gente que pede o filme pronto. Estamos buscando alternativas para levantar recurso para comprar essas imagens de acervo da Globo para inserir no filme. Então nós podemos dizer que em 2021 não passa, assim, o filme vai ser exibido no ano que vem. Bom, vamos torcer. Acho que lá fora, né, cara, não tem essa fotografia não autorizada de astros aí, a vida segue, né, cara? Madonna, Rolling Stones, um monte de coisa aí, e vida segue, né? Enfim. Rafael, para a gente fechar agora, esse momento aqui do nosso bate-papo, ele é dedicado para o pessoal. Eu tenho um querido amigo meu que é o Daniel Esteves, que é roteirista, que é inscrito aqui no canal, que ele é do seu departamento, né? Que é essa homenagem que você vai fazer aos São Paulinos, né? Você é São Paulino, né? Sim. Eu sou corintiano, tudo bem. Tá perdoado. Eu tô perdoado. Mas me fala uma coisa, tá difícil eu falar isso, mas em nome da arte... Agora ficou melhor ainda, sabendo que você é corintiano, você fala o nome do título, do título do livro. Tá difícil eu falar, não tá saindo. Dentre os grandes dentre os grandes é o primeiro. Me fala desse quadrinho aí que você está fazendo aí, que você vai lançar, como é que é? Primeiro que você concorda tanto que você falou 2 vezes aí de propósito para reafirmar que o São Paulo realmente, dentre os grandes, é o primeiro. Né? Não vamos falar nisso. Isso, assim, surgiu um convite, uma amiga minha, Daniela Olosh, nós trabalhamos um tempo juntos no Sesc Santo André, e depois ela saiu do Sesc, eu também saí, as vidas seguiram, e aí ela lembrou, né, ela tinha um contato dentro do São Paulo e tal, e ela lembrou que eu escrevia, e que era São Paulino e tal. Ela falou, vamos apresentar para o São Paulo a ideia de uma HQ. E aí nós apresentamos para a diretoria, eles gostaram, eu escrevi a história, né, da HQ, já conheci o Arthur, da editora VEC, há um tempo, porque eu trabalhei no relançamento da HQ do Rubens Francisco Luchetti sobre o Silvio Santos. Eu fiz a coordenação geral dessa HQ e conheci o Arthur lá, e foi um sucesso enorme essa reedição, porque inclusive o Silvio Santos nos recebeu lá no programa dele, fez até vinheta de chamada da HQ, foi bem legal. E aí falou, a editora VEC é uma editora bacana, e a editora abraçou a ideia,
e para fechar, convidou o Renato Dalmasso, que é um desenhista incrível, um cara que seria bacana até você entrevistar. Ele fez agora o HQ do Elísio, e ganhou prêmio e tal. Cara, muito bom. E, e também São Paulino, e fez as ilustrações. E essa HQ vai comemorar os 90 anos do São Paulo Futebol Clube, né? Esse ano completa 90 anos. E com certeza ele está terminando agora, e com certeza nós seremos campeões paulistas no dia 8 de agosto. E o Corinthians, para completar, vai ser rebaixado. E aí a gente vai fazer as últimas páginas dessa HQ e lançar em outubro, lá mesmo no Morumbi, Desse ano. desse ano. Quantas páginas, o Rafael? Aproximadamente 86. Se for campeão paulista, vira 88. E aí com capa dura, papel couché, Beleza. é uma edição de luxo mesmo, bem bacana. Vai começar a campanha no Catarse, final agora desse mês, provavelmente dia 31 de julho, lançamento em outubro. E é uma edição que vai contar desde a fundação até os dias de hoje, uma coisa assim bem, tá bem bonito mesmo, que o mascote é o narrador da história, então conta a fundação, chegada do Leônidas da Silva, Arthur Friedenreich, passa pela construção do Morumbi, os Menudos, era Tele Santana, depois o tri da brasileiro, o tri mundial. É uma extensão, né? Do documentarista e do biógrafo, né? É uma extensão, né? Esse quadrinho, vamos dizer assim, né? Da mesma forma que você escreveu as biografias, o livro do quadrinho, o livro do cinema dos Trapalhões, fez o documentário, você está fazendo um documentário em quadrinhos, né? É isso? Seria isso? Por aí. Ele é calcado todo em fatos concretos, fatos reais, assim, né? Então derruba muito, tem muito folclore. O Morumbi foi dado pelo Laudo Natel. Pô, não tem nada a ver isso, né? O Morumbi ele é inaugurado em 70 e o Laudo Natel vira governador biônico de São Paulo em 71, né? Então tem muitas coisas que se falam e vão se repetindo, dá a impressão que aquilo se torna verdade, né? Então a gente conta a história de fato como ela é, assim, né? E o Renato, né? Nós todos, mas assim, o Renato especialmente, ele fez um trabalho, assim, o patrocinador daquela época, ele é mostrado, quer dizer, é como se fossem fotografias da época, sabe? Então, o goleiro caiu do lado direito, ele pinta o cara caindo do lado direito, sabe? O paletó verde, era verde, tinha foto preto e branca. Pô, vamos colorir isso pra ver se era verde ou era preto, ou era cinza o paletó do cara. Daí coloriu lá, não, era verde, pinta de verde, sabe? É uma coisa assim, um trabalho muito minucioso, dificilmente algum torcedor, algum jornalista vai encontrar algum erro ali nessa HQ. Porque bem pensado, porque em qualquer área, né, o fã de futebol, música, enfim, o cara é atento ali, né? Preocupação. E tem uma coisa só uma coisa, eu queria deixar um agradecimento para a diretoria do São Paulo, né, especialmente a diretoria de marketing e de comunicação, que está nos dando um suporte, está nos dando um apoio incrível, incrível mesmo. Eu te perguntar, para você escrever o roteiro e para o Rafael, para o Renato Dalmasso desenhar, você teve uma assessoria, uma ajuda, melhor dizendo, ali do São Paulo, 100% ali, o que você criou? O São Paulo, ele
nos apoia, tanto nos apoia que ele está divulgando alguns teasers da HQ e tal. E quando eu escrevi a história, eu submeti o texto para o Michael Serra, que é o historiador de São Paulo, né? E ele falou, poxa, que bacana, né? A primeira vez que eu não preciso fazer nenhuma observação, passou assim, zerinho por ele, né? Ele elogiou, inclusive, as fontes históricas, todas que eu utilizei, e aí, a cada 5, 10 páginas por aí, quando são desenhadas, a gente manda para eles, né, para ver, ó, foi isso mesmo que aconteceu, porque a gente tem uma preocupação, né, de contar a história como ela é, né, porque não adianta você lançar uma HQ com uma que tem esse caráter jornalístico, de documentário mesmo, né, e encontrar alguma imprecisão ali, né, então a gente não quer incorrer disso. Até porque é aquilo que eu falei mesmo, o fã não perdoa. Você vai lançar em outubro, né, Rafael? Outubro. A gente está definindo a data, mas provavelmente vai ser dia 30 de outubro, lá mesmo no Morumbi. Tá. Sucesso. Você vai lançar em outro lugar ou não? Não tem Então, problema. a ideia é o seguinte, vai começar essa campanha no Catarse, né? Então, muita gente vai comprar por ali, vai receber pelo correio. Nós vamos fazer esse lançamento simbólico no Morumbi, e aí a gente vai ver com a editora se vai ter necessidade, se tem interesse em lançar de A, outras formas. a campanha em si de pré-venda, vamos dizer assim, né, do Catarse, por si só é sucesso garantido e eu desejo sucesso. E eu tenho certeza que você vai comprar, viu? Olha, cara, vou por um Olha, lado do seu trabalho e pelo Rafael. E até pelo caráter de saber a história de São Paulo, que eu mesmo não conheço. Embora eu não vá deixar de ser corintiano, é uma coisa básica. Rafael, bom, cara, eu te agradecer. Eu acho que foi bem legal. Acho que é bem, assim, a gente vive hoje um período, é o que você estava falando, né? Só voltando um pouco do documentário aí, a gente vive essa coisa que inventaram hoje em dia, que você estava comentando aí, de desligar a pessoa, como é que é o termo? cancelamento. Cancelamento, acho um negócio horrível isso. A gente vive uma época muito de não, de acabar, de matar. Antigamente era o linchamento virtual, né? Que não é tão antigamente, sabe? A gente precisa ter um pouco de mais paciência, não só de todos os lados, né? Para não cometer erros que já se foi cometido no passado. Ô, Rafael, eu queria te agradecer esse bate-papo teu aqui, uma honra, né? Uma figura que fez esse trabalho que você vem fazendo, e torcer para que tudo, que o teu documento, o teu quadrinho está tranquilo, né? Mesmo você sendo São Paulino, a gente não desconta, mas vamos torcer que vai dar tudo certo com esse documentário, e a gente tem que entender, né, que artista ou pessoa, né? Às vezes é assim mesmo, né? Rafael, Valeu, obrigado, viu? eu vou desligar